Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e seguimos atravessando essa série importantíssima e anual que a gente sempre faz, mas esse ano a gente está fazendo mais objetiva, focando mais em cada clube, com análise do balanço financeiro apresentado pelas equipes. Você pode procurar no nosso feed que você vai encontrar os balanços dos outros grandes clubes do Nordeste. A gente tem feito toda essa série e assim que a gente finalizar, clube a clube, nós vamos fazer um programa geral, tá? Então você pode procurar também em breve esse programa geral, onde a gente vai comparar os clubes dentro de cada aspecto de geração de receita, de dívida. É importante entender não só o que acontece dentro do seu próprio clube, mas colocar em perspectiva dentro do futebol da região. Mesmo se você tiver numa Série B, numa Série C, comparar o ano de uma temporada de Série A, isso é tudo muito interessante para a gente entender como cada clube caminha e, a partir daí, se o seu clube está caminhando no sentido correto. Nesse programa, o foco está no Vitória. E aí, Cássio, tem sempre uma curiosidade muito grande, porque a Vitória sai da Série B em 2023 e esse ano a gente vai analisar sobre o Vitória um balanço de Série A, um balanço de um clube que retornou para a primeira divisão, que consegue gerar uma grande receita, mas me chama a atenção, lendo a série de textos analíticos que você trouxe no seu blog, chama a atenção a diferença entre orçamento e realizado. A receita real do Vitória, Cássio, ficou muito abaixo do que o próprio clube havia divulgado como meta para 2024, né? Fred, o Vitória passou 5 anos fora da Série A, né? Ele cai em 2018, aí fica 3 anos na Série B, 19, 20, 21, aí cai para a Série C e já volta, faz um bate e volta, e em 23 joga a Série B novamente e é campeão da Série B, ou seja, foram 4 anos na B, 1 na C, e nesse período, considerando a receita realizada, assim, sem a receita da época, o Vitória oscilou entre 45 milhões de reais e 72 milhões de reais. Essa foi uma receita do Vitória fora da primeira divisão. E só para dar um comparativo, em 2018, ou seja, já está bem defasado, né? A última vez na primeira divisão tinha sido 87 milhões de reais. Então tem o salto na receita do Vitória de... Estou dizendo isso por quê? Porque o salto da receita do Vitória de 23 na Série B, mesmo sendo campeão, para 24 seria gigantesco. Mas não foi, detalhe, foi o recorde do Vitória, vou dizer o número, foi o recorde do Vitória, mas ficou abaixo da projeção do que o próprio Vitória imaginava. O Vitória, ele projetou para 2024 240 milhões de reais. Esse foi, que a gente está falando que o recorde do clube na primeira divisão tinha sido, recorde não, a última vez na primeira divisão tinha sido 87. Aí nessa volta... Inclusive, já é a volta no novo momento do futebol brasileiro, até para mostrar o que são 5 anos de futebol brasileiro, né? Assim, mudou a realidade completamente. Só que, no fim das contas, o Vitória ele teve uma receita total de 186 milhões de reais. Assim, ficou bem abaixo do que eu lembro, Cássio, que a gente achou alto demais, né? Quando o Vitória anunciou, porque ele já se aproximou ali de um patamar do Fortaleza, que vem com um trabalho de crescimento. O Vitória sobe e já joga uma projeção muito próximo da linha que o Fortaleza trabalha, né? Eu acho que algum cenário que também pode ter colaborado para um dos cenários, né? Obviamente não é só um, Fred,
é o fato de que o Vitória é da Libra, junto com o Bahia. A Libra não teve a venda daqueles 20%, que no fim das contas a gente até falou recentemente, que já virou 15%, o Sport recomprou 5%. Mas enfim, inicialmente todo mundo vendeu 20%, e no último, em 2023, e em 2024, num acordo ali, alguns puderam recomprar 5% ou até 10%. O Sport, por exemplo, recomprou 5%. Nem Bahia nem Vitória venderam nada. Então eles não tiveram essa injeção financeira. Porque eu estou falando de injeção de 70 milhões de dinheiro líquido, eu não estou nem falando do tanto que você coloca lá no contrato, que você incorpora toda a receita, mesmo sem receber tudo, dentro da contabilidade. Mas de dinheiro vivo entrando. Por exemplo, o Fortaleza e Sport receberam 70 milhões de reais. Assim. O Vitória não teve isso. O contrato que o Vitória tem é o contrato que outros também têm, que é a venda do Campeonato Brasileiro não é para a Liga, já é com o contrato com a emissora, não tem nada, ou seja, o contrato do Campeonato Brasileiro com a Globo, no caso, que foi que a Libra fez para todas as plataformas, né? De 25 até 2029. E a gente vai detalhar isso mais para frente, porque isso tem a ver até com o passivo do Vitória, mas o ponto importante para dizer isso aí é que esse é um contrato de transmissão regular, não é um contrato onde você está vendendo parte dos direitos que você tem para transmitir, que é o que Fortaleza e o Sport Ceará fizeram na LFU, né? Ou seja, você tem 100% dos direitos de transmissão. Aí, como assim? Qual é a diferença? Eles venderam 20%, receberam uma bolada por vender 20%, mas significa que de 2025 até 2074, toda vez que tiver o dinheiro da televisão, eles vão ter direitos a 80% desse dinheiro. 20% vai ser para o investidor. O Vitória não passou por isso. Então, esse é um dos motivos. O Vitória não teve isso, Fred. Mas, de toda forma, a gente está falando de uma diferença muito grande. Mas vamos primeiro tratar do recorde. A maior receita da história do Vitória tinha sido em 2016, Fred. Tinha, em valores nominais, 111 milhões e 900 mil reais. Aí vamos comparar, né? A gente está falando de 2016, a gente vai comparar com 24, já tem 8 anos aí. Aí qualquer pessoa pode fazer isso. O Banco Central ele disponibiliza uma calculadora online e com vários índices econômicos. Aí geralmente você faz pelo IPCA, que é o índice mais aplicado para esse tipo de situação. E aí você corrigindo aquele valor de 2016 até dezembro de 24, já que o dinheiro que a gente está falando aqui não é de 25, é o dinheiro de 24, isso daria 176 milhões. Então, o recorde do Vitória, e esse recorde, lembrando que esse 111 foi lá no contrato da Globo, no início das supercotas e tal, ou seja, teve um boost naquele ano. A receita do ano passado, de 24, ela é, em qualquer cenário, a maior da história do Vitória, seja em termos absolutos, por muito, seja em termos corrigidos. Mas, dito isso, ficou abaixo, porque o próprio clube projetou 240 milhões de reais. E ainda tem outro cenário, tá, Fred, sobre essa questão. Esse valor é o valor bruto, que tem impostos, assim, mas o Vitória também tinha, quando deu 240, ele também estipulou a projeção líquida. Ou seja, você tira todos os impostos, paga muito imposto e tudo, você tira só os impostos. Em 2024, o Vitória esperava ter 218 milhões de reais de receita líquida, é assim que se fala. Assim. E dentro do balanço você consegue ver o valor sem os impostos. O balanço ele traz muito detalhado. Né? O balanço do Vitória, por exemplo, ele tem 49 páginas, ele foi auditado pela empresa RSM, Fortaleza Sport foram auditados pela BDO, enfim, tem várias consultorias, a consultoria do Vitória foi essa, que já fez, acho que se eu não me engano, já fez até do próprio Sport também, há alguns anos. E tem 49 páginas, tem cheio de detalhes lá, e você consegue ver a receita líquida. A projeção do clube era 218, e no fim das contas o Vitória conseguiu ter 178. É uma diferença de 40 milhões. Assim, não é irrelevante. Não sei se você, se o torcedor do Vitória e de outros clubes que estão acompanhando a gente aqui enxergam dessa forma, mas é algo que precisa ser dito. Porque a gente está falando, e aí vai para o ponto mais importante, independentemente, beleza, tal, não foi. O que é que isso impacta? Impacta que os custos dentro do orçamento não mudaram. Quando Perfeito. você faz o orçamento, você orça quanto você vai receber e mais ou menos quanto você vai gastar. gastar. E a partir daí você projeta seus gastos. E aí, né? aí você projeta fecha, seu né? ano. Aí, no fim das contas, o Vitória gastou o que ele mais ou menos, né? O que ele imaginava que ia gastar, Fred, mas a receita não acompanhou. E aí vai chegar a um déficit milionário. Isso. Antes da gente chegar nesse déficit, Cássio, eu queria só passar por fontes de receitas que são tradicionais nos clubes, a gente passa por todos os clubes, para mostrar que o Vitória teve crescimentos significativos nessas fontes de receita. O problema deles estelar. Exatamente. O problema não está aqui.
nesse ponto que a gente vai passar agora. Esse dinheiro que não apareceu, não era aqui. Porque direitos de transmissão, Cássio, passa de 13 milhões e 500 mil na Série B para 84 milhões na Série A. Né? Isso é um aumento significativo. 523%, eu estou vendo aqui no seu próprio blog. Não sei se foi esse que você chamou de Sem dúvida alguma. Inclusive, 523% é gigantesco. Esse é o exemplo didático do que é ser Série B e ser Série A. Exatamente. E do que não adianta aquela conversa, Cássio. É importante. É muito importante. Tem duas grandes bobagens que se fala no futebol. Uma delas é assim: vamos economizar aqui esse ano, vamos fazer um time mais simples na Série B para tentar subir organizado. Vamos projetar aqui uns 2, 3 anos na segunda divisão. E a gente bate muito nessa tecla, né, bicho? Isso não existe. Se você quiser se organizar, você faz o seguinte: você sobe, aí quando chegar na Série A, você pega todo esse dinheiro, você não precisa investir todo ou gastar o dobro, e aí sim você vai se estruturando, nem que você fique no ioiô, tá? Mas é muito difícil clubes como Vitória, como Bahia, como Sport aceitarem esse ioiô. Então, os clubes grandes que têm torcida, quando eles sobem, eles ganham 80 e gastam 100. Porque é assim que funciona. Mas o América Mineiro já fez muito isso. Sobe na Série A, cai sem problema nenhum e traz todo o dinheiro da Série A, porque você vai se estruturando aos poucos. Mas é muito difícil, diferente comparar o América Mineiro de um Vitória, né? E aí o outro discurso inclusive, é muito o Vitória parecido. É ótimo porque ele deixa todo mundo próximo, assim. O América meio que distorce, até pelo centro que ele faz parte, do fato de ser de Minas Gerais, ser de Belo Horizonte, ser um centro econômico diferente, e também pela questão popular. Enquanto o Vitória não. O Vitória está de uma cidade que é muito mais próxima, em termos socioeconômicos, de Salvador e do Recife, e em termos de torcida, para mais ou para menos, ele está mais próximo de Bahia, de Sport, de Ceará, de Fortaleza, desses 5. Ou seja, na hora que você olha o Vitória, não estou dizendo que todo mundo teria o mesmo número do Vitória, mas todo mundo teria números próximos a esse. Tanto na segunda quanto na primeira, Fred. Então, na hora isso aqui é um aprendizado que não vale para o Vitória, vale para qualquer um. É mais ou menos isso. Está na segunda divisão, sendo campeão. Lembrando, o Vitória foi o campeão da Série B, tá? Assim, não é meio tabela, não é marola, não. Tipo, o time que foi o campeão da Série B termina o ano com 13 milhões e meio. Aí na primeira divisão, um ano que ele termina em 11º lugar, ou seja, é uma campanha de permanência com vaga na Sula, que é mais ou menos o objetivo que todo mundo pelo menos busca ser ali o básico, indo além da permanência, ficar em 16º, claro, vai para 84. 70 milhões de reais de diferença. Assim, 70. Isso, lembrando, o ponto importante, isso no contrato de 2024, que foi o último da Rede Globo. Lembrando que 2025 começaram novos contratos com o Globo, com o Record, com vários novos players, como se fala, e a tendência é que essa receita seja muito maior, Fred. Então a gente está falando que, como era na Globo, a Globo tinha tudo ali, a diferença era essa. Para mim, isso aí é assim, se depois do cara mostrar esse número, o cara insistir com esse papinho que você estava dizendo, não, vamos arrumar a casa, é um tiro no pé. Geralmente o cara fala isso pensando no rival, deixa o rival arrumar a casa. Se o cara pensa isso pro próprio clube, o cara tá pensando de forma muito equivocada. Cássio, outro item que sobe junto, né, automaticamente, de forma considerável, é o patrocínio e marketing, que o Vitória teve um aumento de 305%, saltando de 10 milhões e 400 mil reais em 2023 para 42 milhões 380 mil reais em 2024. E quando a gente tiver o de 2025, Cássio, vai estar ainda maior, porque a gente tem falado isso, né? Quando você renova o contrato, sobretudo com as casas de aposta que mas já tinha chegado, né? A casa, a Bet7K, que no ser 16 milhões anuais, ou seja, já foi a impulsão da Bet no Vitória. O Bet está em quase todos os clubes, então já foi essa diferença que você traz também, que são valores muito acima do que a gente estava acostumado. Porque, na verdade, o contrato do Vitória é do meio do ano passado, né? Isso, o Bet7K ele já estava válido nessa receita e já tem uma total influência nisso aí, Fred, porque como você falou, botou 30, não só esse contrato, mas assim os outros contratos, botar 31 milhões a mais, porque isso já não é, veja, o que a gente estava falando de direito de transmissão, aquilo é mais ou menos um padrão, certo? De 13 para 80. Nesse caso do patrocínio, não é um padrão. Está na segunda divisão e está na primeira divisão, o padrão não é essa diferença.
Essa diferença, na verdade, ela está muito mais, na minha opinião, ela está muito mais condicionada ao tipo de patrocínio que passa a operar. Um patrocínio de primeira divisão de uma Bet, onde no momento é o mercado mais aquecido que existe de patrocínio do país. E aí o Vitória conseguiu surfar nessa onda. Perfeito, Cássio. Os outros 2 itens que a gente traz aqui, quadro de sócios, o grande salto do Vitória aí foi de 2022 para 2023, e aí é mérito do clube, da torcida, do abraço, das relações criadas, tá? Quando o Vitória volta para a Série B, vem um abraço muito grande. Eu não sei, Cássio, se também estimulado pela SAF do Bahia, pelo poderio financeiro que o Bahia passa a ter, gigantesco, com o Grupo City. Talvez a torcida do Vitória tenha entendido que ou ela abraça e salva o clube, ou ficaria muito para trás. Até porque o Bahia hoje ultrapassa 50 mil sócios e uma receita gigantesca. O Bahia parou de atualizar. A última vez que tem atualizado, desde que ficou só, foi 70 mil. No caso do Vitória, eu acho que o time estava na Série C quando começou a ter esse plano, e independentemente do Bahia, eu acho que foi mais um abraço, certo? De forma independente, tem que salvar o Vitória, como você falou. O salto no quadro de sócios torcedores de 2022 para 2023 foi de 5 milhões para 21,6 milhões. Aí, isso em 23 jogando a Série B. Ano passado, 2024, na primeira divisão, o clube já arrecadou 32,3 milhões, o que é muita, muita grana. Por exemplo, isso é mais ou menos, Fred, é um pouco menos do que hoje tem Santa e Náutico somados, juntando tudo. Sócios, bilheteria, venda, contratamento, juntando Náutico e Santa, porque o Náutico deu 24 e o Santa vai dar uns 12 ou 13, Santa não jogou a quarta divisão e tal, mas assim, é um pouco abaixo, mas isso é só sócios do Vitória. E o Vitória terminou com 42 mil sócios. Quando a gente gravava esse vídeo, o Vitória já estava com 43.382. Então, assim, ainda tem a primeira divisão, jogando Sul-Americana, primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente gravou esse vídeo no dia 6 de maio. Então, já tinha... Essa receita, ela deve subir, aquele padrão do check-in e tudo aquilo. É uma base importantíssima, porque isso é beirando, Fred, 3 milhões por mês. Assim, a gente está falando assim, a largada, tipo, se nada acontecer, é perto de 3 milhões que pinga do Vitória por mês. Então, esse número foi muito considerável. Obviamente, pelo perfil que é o contrato de sócio, isso impacta na renda do Barradão, ainda que o Vitória tenha tido uma ótima média de público, tenha um estádio de 30 mil pessoas com lotação máxima em vários jogos, mas, no fim das contas, o Vitória teve 10 milhões de renda com o Barradão. Mas aí isso não é um fiasco. Isso quer dizer que o Vitória optou pela garantia que o quadro de sócios dá. O Bahia já está num cenário um pouco diferente, que já é o sócio ter que voltar a pagar, já não tem o check-in totalmente garantido. Mas esse quadro do Vitória, ele mostra assim, que no fim das contas, até está falando do cara do só ficar falando do Bahia só para dar um exemplo, que é o rival do Vitória. Por exemplo, o Bahia ele não dá mais, como a gente falou no vídeo do Bahia, sócio e bilheteria. Ele bota uma coisa só, Fred, que deu lá 80 milhões. Era justamente o que eu ia falar, Cássio. Quando um crescimento acaba limitando o outro, não por acaso alguns clubes, e justamente o Bahia, cita tudo junto agora. Eu acho um erro. Acaba entrando, eu sei que você acha um erro, mas queira ou não, há uma gangorra. Sabe por que eu acho um erro? Né? Sabe por que eu acho um erro? Porque basta você colocar separado e fazer com que alguém some. Não tem muito mistério. Assim, tá entendendo? É muito melhor separado para quem tá de fora entender como funciona o clube, sem a menor dúvida. Eu acho, e outra coisa, eu acho que quem junta, só junta para não transparecer qualquer dado negativo de um cenário. A lógica sempre vai ser essa. Sempre que um clube não for tão transparente, ele tá querendo esconder alguma coisa. Não tem outro sentido. Não tem outra... dificilmente vai ter outra lógica. Então, nesse caso, eu prefiro. Mas se o cara colocar a mesma lógica do Bahia, então o Vitória teria tido quase 43 milhões de reais, assim, que é uma ótima grana. Fred, desses 4 cenários, acho que a gente já falou dos 4, mas você estava dizendo o que é que pode ter faltado para o Vitória, certo? O que pode ter faltado para o Vitória é o seguinte: venda de jogador, por exemplo. O clube tinha estimado... Porque, como eu falei, né, Cássio? Não foi aí que faltou. Aí foi tudo muito perto do limite do que o Vitória poderia. Isso.
Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas assim, tava ali, limite, né? Não tem nada, Cássio, que a gente olha, como foi fraco aqui, como foi grande aqui. Foi tudo dentro da lógica. Vou dar um exemplo em relação ao que diz o orçamento de 2025. O orçamento de 25, ele fala que o Vitória estima 25 milhões de reais em vendas. Isso é o mínimo, tá? Assim, é para bater a média e tal. Só para que eu não achei o dado exatamente de 24 aqui, mas o de 25 é esse, mas é o que eu não achei a projeção, melhor dizendo, mas o número que o Vitória apurou foi o seguinte: em 2023, quando estava na Série B, o Vitória conseguiu 1 milhão e 700 mil reais. Antes que alguém diga, não, pô, mas vendeu não sei quem, vendeu não sei quem, pode ter vendido. Isso que eu estou dizendo é o número que está presente no balanço do Vitória, tá? Antes que alguém fale, fulaninho foi vendido para o City, fulaninho foi vendido para a Itália, fulaninho... Isso tudo pode ter acontecido, mas tudo que a gente está debatendo é o que está contabilizado pelo próprio Vitória dentro do seu balanço com a auditoria externa. Se não está lá, qualquer coisa que você não lembre é outra coisa. Mas assim, segundo o balanço demonstrativo contábil oficial do Vitória, o Vitória faturou 1 milhão e 700 mil reais em 2023 e 6 milhões e 400 mil reais. Não, caramba, eu falei exatamente o contrário. 6 milhões e 400 mil reais em 2023 e 1 milhão e 700 mil reais. 1 milhão e 700 mil, eu li a coluna contra 1 milhão e 700 mil reais em 24. Detalhe, mesmo na Série B, um clube como o Vitória apurar 6 milhões com venda de jogador já é um absurdo, porque o Vitória é um vendedor nato. A gente sempre falou disso aqui, é o clube que nos anos 90 do Nordeste... É referência disso, né, cara? Foi uma referência disso. Tinha um canal a gente sempre costuma dizer que o Vitória pode ter, mas tinha muito mais, um canal direto com a Europa. Não tinha que vender para o São Paulo vender para tal. Não tem que vender para o Palmeiras, não. O Vitória vendia direto para o exterior, fazia essa linha, e sempre foi um clube que faturou muito nisso aí. E agora, nesse cenário, um ano de primeira divisão, segundo o balanço do clube, foi isso que apurou. Para esse ano, por exemplo, já espera 25 milhões. Então, para mim, uma das grandes defasagens, segundo o balanço, para não ter alcançado o orçamento, Fred, tá aí. Diria até que essa talvez seja a maior, junto com o que eu disse em relação à não exploração de um contrato de televisão como os clubes da LFU fizeram. A Libra não fez. Talvez a médio e longo prazo seja melhor para o Vitória, né? Que ele vai passar o resto da vida ganhando 100%, enquanto os outros vão ganhar 80%, ou 85%, mas para 2024 não foi. Perfeito, Cássio. Então chegou a hora da gente voltar ali para aquele ponto que você tinha parado antes da gente detalhar essas fontes de receita, que é, se você não consegue ter uma receita dentro do que você projetou, os seus gastos acabam indo lá. E isso gera um déficit. E a gente viu o Vitória fechando 2024 no vermelho. Talvez, todo mundo fecha no vermelho. Aí eu queria que você trouxesse a sua análise do se há uma gravidade nesse déficit, o tamanho desse déficit do Vitória no ano passado. Vamos lá. Em relação aos custos, quando a gente fala déficit, de forma geral é mais ou menos assim. Você pegar a receita líquida, não a bruta, você deduz os impostos, você pegar a receita líquida, subtrai por todo o custo operacional do clube e ainda subtrai, ou soma, dependendo do resultado, pelo resultado financeiro. O resultado financeiro, essa expressão, é mais ou menos o resultado do que deu nas suas aplicações do banco, da sua relação bancária. Ou se você ganhou juros em cima de uma aplicação de CDB, Tesouro Direto, sei lá o que o clube pode fazer, ou se você está devendo juros, assim, ou se amortizou, o resultado financeiro pode ser tanto positivo quanto negativo. O do Vitória, por exemplo, foi negativo. Ele foi de 5,9 milhões negativos, enfim. E o custo operacional do Vitória foi de 213 milhões e 800 mil reais. O departamento de futebol, e aí só porque tem futebol, tem administrativo, tem despesas gerais, lógico, tem uma série de coisas, mas só o departamento de futebol do Vitória, ele tinha custado 27 milhões e meio em 2023, no ano do título da Série B, subiu para 71,4 milhões. Aí, lembrando, um é na B, outro é na A. Esse aumento, de certa forma, ele é dentro do jogo completamente. E perceba até que se o Vitória teve 178 milhões de receita líquida, o futebol não foi nem metade. E o Vitória é essencialmente um clube de futebol. E o gasto de futebol não foi nem metade. Esse 71,4, isso inclui o futebol profissional, que de 23 para 24 foi de 26 para 67,6 milhões.
A base, que foi de 1,4 para 3,6, e o futebol feminino, que foi de R$102 mil para R$123 mil, ou seja, o Vitória passou a gastar R$10 mil é muito pouco, né? 10 mil por mês. Os direitos de imagem dos jogadores, eles foram classificados em outra página. Porque tem isso, dentro da contabilidade, a gente sempre fala aqui, a gente tenta só suavizar os números no sentido de deixar algo mais de uma compreensão melhor. Porque nem tudo é nem tudo é quadrado, bola a bola. Algumas coisas você precisa colocar. Por exemplo, eu acabei de falar o custo de futebol, de repente é o salário na carteira, mas jogador tem aquela coisa, você recebe também direito de imagem, você recebe direito de outra coisa. E direito de imagem está em outro ponto do relatório. Nesse caso, os direitos de imagem que o Vitória classificou de outra forma foi de R$7 milhões e 100 mil para R$27 milhões e 100 mil, um aumentozinho considerável. E operação dos jogos, que é algo que faz diferença, porque é a operação tanto no Barradão, quanto viagens, logística, lugar para treinar, enfim, passagem, alimentação, enfim, tudo que faz diferença, é muita coisa, inclusive, mas tudo faz diferença na operação das partidas do Vitória, subiu de 5 milhões para 5 milhões e 100 mil para 7,7 milhões. E nisso, ainda que a televisão tenha dado, a gente fala, tenha dado um aumento de 500%, ainda que tenha chegado uma bet, tudinho, o déficit do Vitória foi de 41 milhões de reais. De 41 milhões e 300 mil reais. Nos últimos anos, só não foi pior do que o de 2021, um ano de pandemia, onde foi muito duro para todos os clubes, e naquela ocasião foi de 42 milhões e 300 mil reais. Aqui eu vou trazer algumas aspas que são importantes para chegar ao peso desse déficit, que obviamente o Vitória contestou e tal, e vou trazer tudo que foi dito, antes que o torcedor, mas o Vitória falou, calma, vamos dizer aqui. Naquela ocasião, em 2021, Fábio Mota era o presidente interino do Vitória, certo? Hoje ele é o presidente do Vitória, ele era o presidente interino do Vitória. Naquela ocasião, a justificativa do número foi, abre aspas, 3 fatos contábeis, foi devido a 3 fatos contábeis registrados no exercício, todos eles em função do não pagamento de obrigações tributárias, cíveis e trabalhistas vencidas ao longo de 2021. Ele foi interino, ou seja, essa foi a justificativa para uma série de problemas que o Vitória tinha para chegar. Já o novo relatório, que é o ano todo, de 1º de janeiro, conta todos os dados, receitas e despesas de 1º de janeiro até 31 de dezembro, referente a 2024, o relatório foi apresentado ao Conselho Deliberativo do Vitória no dia 14 de abril e foi aprovado por maioria de votos, mas antes da divulgação já tinha tido um zum sobre o déficit. Eu até coloquei assim, ou seja, gente que apurou, gente de dentro, gente que repassou informação, e a partir disso o Vitória acabou dando uma nota de esclarecimento no dia 10 dias antes, ou seja, antes mesmo desse zum, né? Aí a nota. A diretoria do Vitória esclarece que o resultado negativo do clube em 2024, que está sendo noticiado em rede social, refere-se à regularização de dívidas judiciais e tributárias de gestões anteriores ao ano de 2021. Caso essas regularizações não tivessem ocorrido, o resultado seria positivo de 3,6 milhões de reais. Primeiro, aí que eu coloquei, eu só trago só o comparativo aqui, aí cabe o torcedor achar se foi ou não foi parecido. Eu achei a justificativa de 24 muito parecida com a de 21, o texto, inclusive, assim, são parecidas, tá? Aí aquela coisa, de repente o cara pode não lembrar, mas eu lembrei. Assim, eu fui lá e lembrei, mas eu achei as justificativas parecidas. Sobre a questão de dar saldo positivo de 3,6, é verdade, mas aí vai um cenário muito semelhante ao do Fortaleza, que a gente já gravou e também está no nosso feed. É como o Bahia fez. Ele pega os 2 números e juntou porque fica melhor apresentar dessa forma. Porque tenha certeza, na hora que for melhor apresentar separado, ele vai fazer isso. Há 2 anos, o Sport colocava todas as receitas juntas. Para ter ideia, era receita de futebol, nem dividia. Então, assim, para mostrar que era pouco, que estava com um quadro de sócios ruim, que a bilheteria estava escassa, ou seja, aí junta que a receita de futebol que você turbinava com o direito de transmissão, tudo junto e parecia. Ou seja, é um papel do clube, a gente lá dentro do clube, achar que é o melhor. Mas, dentro das regras contábeis, não dá para todo ano ter um cenário diferente. Não dá, por exemplo, esse 3,6 que foi esse ano. Em 2022, por exemplo, Fred, em 2022, o resultado do Vitória foi positivo de mais 34 milhões. Eu não lembro de ter aparecido alguém falando, mas se tirar aquilo ali, fica... dentro da mesma conta, certo? Ou seja, dentro do mesmo cálculo da contabilidade, tudinho, o déficit foi esse.
Esse déficit quer dizer que o Vitória, com 41 milhões, quebrou o Vitória? Não, não quer dizer isso não, mas quer dizer que dentro da mesma regra aplicada em todos os anos, esse foi o resultado. O que não dá é para, dependendo do resultado, não. Aí o que vale é esse cálculo, o que não vale é aquele cálculo. Detalhe, que bom que o Vitória reconheceu dívidas antigas, é importante, é um passo importante, até porque você traz um cenário muito mais real. Já pessoal, o clube está todo certinho, aí daqui a pouco tem uma dívida secreta ali que o clube está ignorando, aí chega um momento que não consegue ignorar mais, puf, você adiciona 50 milhões. Então, na verdade, é muito melhor que o processo que o Vitória fez. Mas ele fez, ele passou por isso e o resultado acabou sendo esse, com essa justificativa que o clube trouxe. E foi o que eu disse, sem as regularizações, o resultado teria 3,6 milhões. Mas também, lembrando que eu falei aqui há pouco sobre a auditoria, quando se fala auditoria, tem um conselho fiscal do Vitória, que faz todo o balanço, junto com o executivo, ou seja, o executivo faz dentro dos trâmites normais do clube, mas um clube do tamanho do Vitória, do tamanho do Bahia, do tamanho do Ceará, do Sport, do Fortaleza, estou falando desses 5, que são os 5 que estão na primeira divisão e 25, clubes desse porte, eles contratam empresas enormes, consultorias enormes para realizar uma auditoria externa, porque você precisa ter uma aprovação, mas tem situações onde o cara contrata um auditor, Fred, um cara que forma um auditor e o cara faz ali, não tem problema nenhum. Mas quando a gente fala de uma escala milionária como essa do Vitória, é algo maior para abordar o clube, né? Enfim, e a auditoria externa, ela é uma auditoria independente. Quando a auditoria faz esse balanço, ela não, Vitória, não bota esse número não, esse número vai me quebrar, não faz isso não. Por isso que quando tem lá, não interessa se o Vitória acha que tirando a regularização daria positivo de 3,6. A auditoria não está nem aí, ela diz, é menos 41 milhões. Aí o Vitória, cabe ao Vitória fazer as explicações, a contextualização, todo esse processo. Mas a auditoria externa, por exemplo, ela disse o seguinte, dentro do relatório que está publicado, inclusive no site oficial do Vitória, que inclusive, ponto para o Vitória, né? Todo clube que coloca você entra lá, Vitória, transparência, ANA, de forma muito simples, você entra no site do Vitória e tem acesso ao documento e ponto para o Vitória. Isso. Mas a RSM disse o seguinte, o resultado, abre aspas, o resultado operacional foi influenciado negativamente pelo aumento considerável nas despesas com pessoal que estão intimamente relacionadas aos investimentos realizados no elenco do futebol profissional para a disputa do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, principal aspecto de sucesso para a saúde financeira do clube, além do reconhecimento de dívidas tributárias que foram objeto de parcelamento durante o exercício. Fecha aspas. Veja a diferença. A aspa do relatório, ela concorda com a direção do Vitória, mas ela não diz que foi só aquilo. E ainda coloca como segundo ponto, né? Ela tá entendendo? Ou seja, ela concorda, é verdade. O reconhecimento de dívidas, elas têm essa influência. Mas o aumento do custo do Vitória, da forma como o Vitória fez, também pressionou essas contas. Então, essa é importante. Essa, para mim, é outra. A gente fala de 2 pontos didáticos. Um foi aquele o que é essa Série B e Série A em cotas de TV. Outro é esse, sobre alguém que está falando de si mesmo e o cara não vai. Você não. É absolutamente natural que você vai falar, porra, eu tô quebrado por isso aqui. Não. Você vai falar o que é bom e a parte independente falando de você, que é no caso dessa auditoria. Ela concorda com você, só que ela adiciona uma coisinha a mais. E é isso que precisa ficar muito claro. Para mim, inclusive, foi muito importante essa sublinhada aí da RSM. Ô, Cássio, e até para o torcedor do Vitória também entender, é quase que uma receita. É uma receita meio brutal, mas é quase que uma receita. E eu já falei isso nesse programa. É recorrente a gente ver, o clube chega na Série A, vai investir, vai ter déficit. Tá muito comprou caro jogador pra caramba no passado, né? Tá muito caro fazer o futebol. Tá muito caro fazer o futebol. Eu recomendo que o torcedor do Vitória que tá vendo esse vídeo, veja o vídeo do Fortaleza. Porque o vídeo do Fortaleza talvez seja o mais didático pra gente ver como tá caro fazer futebol e como isso vai afetando pilares que às vezes quando você está numa divisão de baixo você não tem como deixar que você consegue proteger esses pilares. O Fortaleza, Cássio, não é só jogando Série A, o Fortaleza brigando por Libertadores, disputando Libertadores, não é mais aquele clube das contas azuis.
já tem vários números vermelhos. E é natural que o Vitória tenha números vermelhos, né, Cássio? Mas o próprio Vitória teve que ter aquele investimento porque o início da primeira divisão não deu certo. Lembrando disso que o Vitória teve uma péssima largada, troca de treinador, faz novas contratações, algo necessário, salutar, e no fim das contas consegue um 11º lugar, que é aquela coisa no futebol. Desse déficit. Mas, por exemplo, ainda que o início da campanha da Sul-Americana não tenha sido bom, mas ele injetou 2025 uma cota de Copa Sul-Americana na receita de 2025. E manutenção da Série A, que a gente já mostra que paga essa conta do déficit. O problema ainda mais começando um contrato novo, né? O problema é o déficit, se vier muito alto, o passivo muito alto e o rebaixamento. Aí é quando a matemática estrangula. E aí, passivo, não sei se foi proposital, mas a gente chega a um ponto que a gente sempre trata em todos os balanços. Esse foi justamente o gancho para você trazer o passivo. E aí, Cássio, eu tomei um susto do tamanho da criança. É muito alto, né? Juntando a dupla Bavi, é 2 bilhões, viu? Mas assim, mas ao mesmo tempo, porque é 1,4 do Bahia e 6 do Vitória, mas é só um alerta ligado, mas assim, também não tem nada assim. Não tá, a pólvora não está andando até a bomba para explodir, não é isso não, mas são números que são números que chamam a atenção. Mas vamos lá, assim como o do Bahia tem uma explicação e está no vídeo do Bahia, veja no nosso vídeo, tem uma explicação bem considerável chamada Grupo City. A do Vitória é a seguinte: o passivo disparou, isso é um fato. Somando todas as pendências do Vitória, e isso inclui prazo de curto prazo, que é o passivo circulante, que são com vencimento em até 12 meses, e o passivo não circulante, que é aqueles além de 12 meses, e o passivo ele soma tanto as dívidas, por isso que a gente não chama de dívida, chama de passivo, são todas as obrigações do Vitória. Você junta as dívidas e as obrigações que o Vitória tem de contratos futuros, que a gente sempre fala. Você não está devendo para aquele jogador um salário que você vai pagar para o cara em 2026, você está obrigado a pagar aquilo ali em 26. Dívida é aquele negócio que já venceu, é uma coisa que era de 23 e tu não pagou. Aquilo é dívida, é prazo vencido. E além dos financiamentos, né, como a gente falou, o Vitória, por exemplo, reconheceu dívidas antigas para aumentar o seu financiamento, algo necessário para ter uma saúde financeira equilibrada. Então, somando tudo isso, o passivo do Vitória passou em um ano de 264 milhões para 628 milhões. O aumento absoluto foi de 364 milhões de reais. Isso significa que o passivo do Vitória teve um aumento de 137% em um ano. Veja, eu não vou dizer que é normal, não é normal. É um negócio assim. Como é que os jovens diriam hoje, Fred? Brutal. Mas assim, mas aí você deixa o cara do Vitória aqui, ó, com a mão no peito. Meu irmão, se cair, tá morto. Veja, se cair, fica chato. Como inclusive foi da última vez que o Vitória caiu, ficou 5 anos para votar. Cair é chato, mas morto não tá, porque tem uma explicação considerável para ter tido um aumento, tipo, o que é que Fábio Mota fez assim? Veja, nesse caso não foi nada negativo, não. É uma parte da contabilidade, inclusive até difícil de entender, mas vamos lá. O Vitória, ele assinou, ele fez o contrato, os clubes da Libra, né, a liga a qual o Vitória faz parte, assinou com a Rede Globo a venda de todas as plataformas, TV aberta na Rede Globo, TV fechada no Sport TV, Premiere, no Pay-Per-View, um contrato de 5 anos pelo Campeonato Brasileiro, Fred. Ou seja, o Vitória, dentro da Liga, que agora assim, não é só o Vitória querer, não é negociação individual, é da Liga. Então, o Vitória assinou. O que cabia ao Vitória desse valor é mais de 200 milhões de reais. Aí você fala, e por que isso aumenta no passivo? Aí é uma questão da contabilidade que está no passivo, está em direitos a receber. Certo? Isso vai para, melhor dizendo, contas a receber. Dentro da contabilidade, no passivo, esse é o dinheiro que será do Vitória, mas não é. Mas o clube ele já tem essa obrigação. Porque essa obrigação, ele pode quebrar essa obrigação. Então, querendo ou não, ele tem uma obrigação, veja desse lado, ele tem uma obrigação de mais de 200 milhões de reais. Se ele quebra essa obrigação, o outro lado do contrato pode fazer isso e gerar, por exemplo, uma bola de neve. O Vitória não vai fazer isso. Então, esse dinheiro fica em contas a receber. E como é que resolve? O contrato é um contrato de 5 anos, Fred. Então, começou esse ano agora, 25, 26, 27, 28, 29. A cada ano vai ser tirado uma parte desse contrato. Esse contrato ele vai ser reduzido justamente
porque é o que o Vitória assinou para fazer esse contrato. Então, o contas a receber significa que você recebe. Assim, então, esse passivo já tem uma redução programada. Programada. Mas, ou seja, o Vitória pode até adquirir outras pendências no ano que vem, mas ele vai tirar, ele vai ficar amortizando até 2029 e aí vai ser... isso vai melhorar. Eu vou até ler um trecho da forma como eu escrevi, que talvez fique mais... as receitas futuras dessa do Vitória, as receitas futuras, elas entraram tanto como contas a receber no ativo, que eu estava dizendo, e receitas a realizar, que é melhor. Ela entrou em duas frentes. Ela entrou como contas a receber no ativo e receitas a realizar no passivo. Peço até desculpas porque eu estava falando até o contas a receber no passivo, mas eram receitas a realizar, que é o mesmo número, é só a expressão. Mas ela entrou nos dois modos. Sem considerar, então ela entrou, repito, contas a receber no ativo do Vitória. O ativo são todos os bens. O Barradão é um ativo do Vitória. É um ativo do imobilizado. O direito econômico do jogador é um ativo intangível. Intangível é uma coisa que você não toca ali, é uma coisa física. Mas, por exemplo, o imobilizado, o Barradão, o CT do Vitória, tudo aquilo está lá, e juntando tudo isso dá o ativo do Vitória. Se você não considerar o contrato da Globo, a subtração do ativo pelo passivo dá menos 278 milhões. Ainda é muita coisa, mas não é o que a gente está falando. O valor anterior do balanço estava em menos 235 milhões. Aí você fala que você subtrair o ativo pelo passivo no outro balanço, o balanço anterior estava 235. Portanto, a alta real da dívida do Vitória foi justamente, se você fizer as contas, se você subtrair esses dois números que eu falei, 274,8 menos 233,5 vai ser justamente o déficit. 41,3. Ou seja, a dívida do Vitória, ela não aumentou, Fred, ela não aumentou 364 milhões. Ela aumentou 41 milhões. Isso aconteceu. O resto é uma dívida que é o seguinte, ela assusta se você só falar ela no passivo, mas perceba que ela também entra no ativo. Porque a gente não costuma dizer todos os anos, a gente não tem, quando a gente faz os balanços, a gente não diz aqui que a gente sempre foca no passivo, a gente não diz o ativo do clube, talvez a gente até passe a ter esse costume, mas a gente não costuma, não tem o costume de dizer o ativo foi para tanto. Mas nesse caso, era muito importante dizer isso, porque tanto o ativo quanto o passivo receberam o mesmo número. Então, no fim das contas... Eles se equivalem, né? Eles se anulam, né? O ativo do Vitória, em 23, era de 23 milhões, e em 24 virou 250 milhões. Baixo ativo, né? Não, mas tem um... Na verdade, vale muito mais que isso. É a mesma coisa que a gente fala aqui do Recife. É a mesmíssima coisa. Claro. Que, pela regra... Tem muita regra contábil. Um dia eu faço esse curso. Se tiver um EAD aí... Se tiver um EAD aí... Porque, Fred, na regra, há bastante tempo, quando você coloca o valor dos bens, você, proprietário, você não é obrigado a avaliar seu bem. Por exemplo, tu não fica colocando no teu imposto de renda que teu apartamento está valorizando todo ano. Todo ano. Você repete o valor e pronto. E você não repete por preguiça, você repete porque pode repetir. Certo? Os clubes, eles podem fazer a mesma coisa. De vez em quando, alguns atualizam um número apenas para atualizar o ativo, para passar a ter um ativo maior. Mas não, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque, pelo balanço, o imobilizado do Vitória, e aí é todo o patrimônio físico do Vitória, é o estádio do Barradão, são os CTs que tem vários campos do lado, ou seja, tudo que o Vitória tem, daria 13 milhões e 800 mil reais. É óbvio, ululante, que vale muito mais do que isso. Isso é apenas um número congelado. Assim como no Recife, o do Náutico vale 140. Não vale 140, meu irmão. Vale meio bilhão. Ou vale um pouco menos, que vale assim. O do Sport tem 10 hectares na área central do Recife. Aí, por exemplo, o Sport diz que vale 250 e teve uma vez, a última penhora, a penhora foi 400 milhões, o lance mínimo. Então, assim, esses 13 milhões do Vitória, ele vale muito mais que isso. Então, no fim das contas, o que valorizou o ativo foi o contrato da Globo. Mas o contrato da Globo, ele valorizou o ativo e turbinou o passivo. Então,
Se alguém falar só o passivo do Vitória aumentou, vai falar uma verdade, mas talvez seja uma meia-verdade, porque ele vai precisar justificar, ó, beleza, o passivo disparou, mas a justificativa é porque, para fins contábeis, esse contrato entrou nos dois setores e também entrou no ativo. Não sei se ficou claro para você, se tivesse ficado, eu acho que talvez tenha ficado para o nosso telespectador também. Ficou bem claro, Cássio, bem claro. E eu acho que até resolve e fecha bem aqui esse nosso vídeo sobre o Vitória. Mas 41 milhões aumentou, viu? É isso, mas que eu repito, eu não vejo esse programa que a gente fez, esse conteúdo, essa análise, como uma análise de uma temporada negativa para o Vitória. Para mim, a frustração. Não foi de jeito nenhum. A frustração é não ter alcançado a meta dos 240 milhões. Mas eu lembro bem quando essa meta saiu, eu já achei ela muito irreal. Eu achei um pouquinho de forçar a barra para já recolocar o Vitória no mesmo degrau onde estavam Bahia e Fortaleza. Tá? E eu achei uma forçada de barra. E ficou claro talvez que não para não tinha parecer muito como tão atrás, né? Até uma questão de engajamento, exato. talvez. Isso. A gente disse isso na época, né? É verdade. Porque soou muito estranho na época, Cássio. É chegar muito grande. E você vê esse ano, os dois do Nordeste subiram, Ceará e Sport não fizeram essa projeção. Quer ver uma coisa curiosa? Mande. O orçamento desse ano é 288 milhões. Depois do Vitória ter feito tudo. Assim, se ano passado projetou 240, dentro da mesma lógica do ano passado, hoje, em 25 era para ter projetado muito mais do que 288. 288, por exemplo, pode até não alcançar, mas é mais crível do que 240 e 24. Muito mais. Mas eu também não sei se alcança. Para alcançar, tem que fazer o que não teve ano passado. Tem que vender jogador. Não dá, o Vitória não pode ser um clube para ter faturado tão pouco, num momento onde está todo mundo ganhando tanto dinheiro e o Vitória ter contabilizado, pelo menos no balanço dele, um número tão pequeno em relação à receita. Ele teve saídas aí forçadas, né? De Lucas Esteves, né? Mas já teve a de Wagner Leonardo. Que essa vai entrar. Wagner Leonardo, é isso. Mas forçadas, né? As duas foram forçadas. Mas aí bate quase bate a meta. A meta era 25. Já chega perto. Já larga muito próximo disso, né? Mas é isso, tá? A gente fecha esse balanço do Vitória e, repito, convidamos você várias vezes aqui. Citamos o do Fortaleza, citamos do Bahia, acho que citamos do Sport em algum momento. Consiga aí 40 minutinhos, 30 e poucos minutinhos. Nada aqui no 45 minutos é muito longo, é muito curto. Então, a gente sempre pede a você um tempinho do seu dia, mas que você pode fazer indo para a faculdade, indo para o trabalho, tá? Na academia, dentro de casa enquanto trabalha, coloca a gente ali na televisão, coloca a gente no Spotify. De forma separada, Fred. Eu estava vendo um vídeo sobre os 150 maiores jogos do Master System, estou no número 40 ainda. Aos pouquinhos a turma chega. Mas é jogo demais. Por exemplo, Cássio, a gente está terminando o nosso vídeo e o Vitória está entrando em campo para jogar. Estava entrando, né, em campo para jogar contra o Defesa e Justiça na Sul-Americana e assim a gente vai multiplicando o nosso conteúdo, tá? Quem gostou, deixa a curtida, é importantíssimo pra gente. Se você chegou até aqui, imagino que você tenha gostado, então deixa essa curtida. Se você não está inscrito no canal, porra, aí é mais importante ainda. Se inscreve no canal, ajuda o YouTube a entender quem é o nosso público, quem é você, porque talvez ele consiga multiplicar, né, esse algoritmo aí, consiga enxergar o 45 minutos, levar para mais gente, oferecer a mais pessoas, e essa é uma forma que você tem de nos ajudar diretamente, tá? Grande abraço, obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. A gente se encontra em mais conteúdos. Até a próxima. Tchau, tchau.